Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo, amiga concurseira, bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai fazer a análise do edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro para cargo de inspetor de polícia relativo à matéria de direito penal. Então, hoje a gente vai trabalhar vários conceitinhos aí legal, vou ensinar vocês como pesquisar a lei penal, né? Alguns alunos às vezes têm dificuldade em saber como é que eu consigo a versão mais atualizada do Código Penal, da Constituição, do Código de Processo Penal. Eu vou mostrar hoje para vocês. E a gente vai falar desse concurso aí que aconteceu lá em 2012, né? Já fazem aí quase 10 anos, e que também aconteceu por uma banca de concurso bem diferentona. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou advogada, sou servidora pública, ocupo o cargo de advogada efetiva aqui na Câmara de Contenda. Contenda é uma cidadezinha bem charmosa, pequenininha, tem 20 mil habitantes, fica aqui na região metropolitana de Curitiba. Hoje tá um friozinho aqui, né? Que mais? Eu sou especialista em direito administrativo, trabalho com isso. Sou também, estou concluindo a minha especialização em direito constitucional. Sou professora de cursinho preparatório lá desde 2017, 2018. Sou professora também de uma escola de formação de gestores públicos, onde eu ensino ali sobre licitação, sobre lei de improbidade, sobre responsabilidade fiscal, tesouraria, enfim, várias coisas. E eu comecei nesse métier da administração pública lá em 2012. Comecei como assessora parlamentar. Desde lá, eu estudo para concurso público, já prestei concurso para polícia. Não sei se já falei nos outros vídeos ou em algum outro vídeo, meu sonho era ser delegada, né? Mas que até o TAF, exame de aptidão física. Vocês aí que estão exame para polícia sabem, né? Tem que fazer barra, tem que pular, tem corda, tem, enfim, dependendo do concurso, aí o TAF muda um pouquinho, né? Para quem é cheinha aqui, bochechuda que nem eu, sabe que se manter dentro do peso não é uma coisa muito fácil. Acabei mudando o meu foco, hoje eu estudo para magistratura, e eu tô aqui com vocês para passar um pouquinho da minha experiência, tá? Com polícia, com direito penal, com estudos, com regras, com materiais, beleza? Gente, como é que a gente faz para estudar direito penal? Aliás, para estudar qualquer disciplina de direito, começa lendo a letra da lei. Você vai abrir o teu edital e você vai verificar os itens que tem no seu edital. E ali nos itens você vai marcar os artigos pertinentes. Gente, tem que ler a letra da lei, não adianta. Lá no bloco de resolução de questões, vocês viram, quem já viu, quem não viu, veja, que 99,9% das questões resolvidas, tanto de processo penal, como de legislação penal extravagante, são questões que vieram da letra da lei, da letra escrita da lei. Era pura ali a letra da lei. Não tem como fugir disso. Então, leiam, por gentileza, a letra da lei. Principalmente em direito penal. Em direito penal, vocês vão ver que tem umas questões interessantes que é necessário você dar, sim, uma lidinha, uma olhada na letra da lei com carinho. Eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu já trabalho com administração pública e com concursos, enfim, há mais de 10 anos, né? E até que para mim, que sou advogada, que trabalho com a letra da lei, eu sei que não é fácil ler a letra da lei, mas é necessário. Marca ali, né, 5 artigos por dia, 4 artigos por dia, todos os dias, de 2, 3 disciplinas diferentes, vocês vão ver que no final aí de um mês vocês vão ter lido bastante coisa. Quem quer estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, ou quem já está aí nesse métier dos concursos há algum tempo, sabe que às vezes é necessário você investir numa boa doutrina, num bom livro. Por gentileza, fujam de livros acadêmicos, né? Fujam de livros que são usados em faculdade, que fazem divagações teóricas aí muito fortes. Tenham um certo cuidado com isso. Pega ali uma sinopse, pega um caderno sistematizado, pega um direito penal esquematizado, pega alguma coisa aí sistematizada, mais voltada para concurso. Livro do Capesa é muito bom, porque é uma linguagem muito fácil. Existe o Kleber Masson também. Vai nesses autores mais voltados para concurso público. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos aqui é que para passar em concurso público a gente precisa marcar o xizinho no lugar certo, né? Eu sei que às vezes existem matérias que a gente se apaixona, que a gente gosta de estudar mais a fundo, que a gente gosta de estudar mais os detalhes, só que tem que ter um cuidado aí.
né? Tem que estudar e fazer um estudo direcionado para aquilo que efetivamente você quer do seu concurso. Não adianta nada você ficar perdendo tempo aí, estudando, enfim, milhares de doutrinas, milhares de correntes e milhares de coisas, sendo que isso não cai no seu concurso. Então, estuda, faz um estudo direcionado, faz um estudo voltado para concurso público. Veja só, é importante ler a letra da lei, é o mais importante de tudo. Eu sempre falo para todos os meus alunos, leiam a letra da lei, é o primeiro passo para a aprovação, é ler a letra da lei. Se possível, sei que às vezes não é possível, às vezes é caro, né? Invista num bom manual, isso vai te ajudar bastante numa linguagem mais fácil. Por gentileza, leiam as súmulas. Gente, é bem fácil procurar, tá? É só você colocar ali, súmulas, direito penal, súmulas, direito administrativo, súmulas, direito ambiental. Procura no Google, você vai achar vários materiais gratuitos, às vezes estruturados até pelos próprios tribunais. O Tribunal do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, tem muito desses materiais que ajudam a gente a se guiar aí e dar uma verificada naquilo que a gente quer. Então, procura súmula também, que é importante. Ah, Bruna, fiz tudo isso, como é que eu consigo refinar um pouquinho mais o meu estudo? Para essa banca, para esse concurso, não foi cobrado, mas é cada vez mais tendência dos concursos cobrarem informativos, cobrarem os julgados. Façam lá a inscrição no sistema PUSH do STJ, do STF, que esses julgados eles vão ali ajudar vocês a refinar esse estudo, a saber exatamente o que está acontecendo no mundo jurídico. Eu sempre brinco com os meus alunos que é saber as fofoquinhas jurídicas, né? O que os tribunais estão julgando, como eles estão julgando, de que jeito eles estão julgando. Isso também ajuda a fixar a matéria. Bruna, li tudo, fiz tudo, o que eu faço? Concomitantemente com o teu estudo para concurso, com a leitura da lei, com a leitura do manual, com a leitura das súmulas, façam resoluções de questões. Essa banca em específico, que, né, enfim, não é uma banca muito comum, a gente já vai ver aí, ela não tem muitas questões. Se você for pesquisar aí, um dos últimos concursos que essa banca fez foi justamente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas pega aí, né, aqui foi para inspetor, pega aí outras polícias civis, pega a Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Civil de São Paulo, para escrivão, papiloscopista, investigador, pega essas provas e tenta resolver. Porque, veja, a matéria não vai ser tão diferente assim. Né? Então, terminou de resolver as questões da banca, pega outros concursos de outras bancas para tentar resolver também. Eu sempre falo, gente, as bancas, elas têm bancos de questões, e elas não têm, assim, uma imaginação, uma criatividade, né, para criar outras questões, para abordar outros assuntos. Geralmente, os assuntos são bem repetitivos. E também, gente, tem questões que são de modinha, né? Que caem em todas as bancas. Então, quando você começa a resolver questões de outras bancas, e a gata tá aqui atrás de mim, de outras bancas, você também vê qual que é o assunto que tá na modinha. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para o concurso público, sempre caía em toda prova. Era chegar na prova e já procurar essa questão. Saber quem que é responsável pelo gás canalizado, se é a União, Estados, municípios, quem que legisla a respeito. Então, eu lembro que isso sempre caía, era modinha no concurso. E, infelizmente, o concurso público tem disso também. Agora a gente está aí num período de pandemia, vai cair coisas sobre direitos fundamentais, sobre restrição de liberdade, restrição do comércio, decisões do Supremo. Então, são temas que estão na modinha aí, né? Estão na boca do povo. Então, tem que dar uma olhadinha nas bancas, o que elas estão cobrando, o que elas gostam, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu fazer aqui a apresentação de slides. Vamos lá. 10-0 computador. Sempre brinco, gente, que eu tenho certos receios aqui com o computador, eu só sei ligar. Sei ligar e desligar. Deu qualquer problema, eu já me desespero, rezo. Né? Vamos lá. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, análise digital, matéria direito penal. Vamos lá. Gente, inspetor de polícia, a última prova que aconteceu foi lá em 2012, então já fazem aí, né, quase 10 anos.
A fundação, aqui a banca foi a Fundação Euclides da Cunha, que é uma banca do Rio. Tem poucas questões dessa banca aí, não é uma banca muito comum em concursos públicos, é uma banca bem local. Então, não se desesperem se vocês não acharem questões dessa banca, porque realmente não tem, tá? Então, tem que ter muito cuidado aí. Como eu já falei, pega questões dessa banca, da disciplina, da matéria, usa aí sites especializados, né, que concurso, questões de concurso, outros sites, pega outras provas para resolver, dá para você pegar a prova hoje online, né, não precisa nem gastar com papel, pega a prova, tenta resolver a prova online, para você se familiarizar com a banca. Outra coisa também, importante resolver questões da banca, para saber exatamente como é a forma que eles cobram, qual é a linguagem que eles cobram. Se vocês pegarem, por exemplo, prova ICESP, eles usam a linguagem que direcionam de determinada maneira, a prova da FCC de outra forma, a prova da FGV de outra forma, ESAF cobra, né, com uma outra forma. Então, a forma de cobrança também é importante quando a gente vai avaliar a banca. Terminei as questões da banca, passa para outras bancas relativos aí à mesma disciplina ou a concursos parecidos, beleza? Concurso de polícia é sempre bom, que sempre está saindo concurso de polícia em algum estado, né? Às vezes demora um pouquinho para sair, mas todo ano, se duvidar, tem aí uma prova de polícia acontecendo em algum estado da federação. Então, dá uma olhadinha aí com carinho, beleza, gente? Aqui, nós temos, para inspetor de polícia, já comentei isso aqui em processo penal, as questões dos módulos. Olha aqui, língua portuguesa, conhecimentos específicos e conhecimentos básicos de informática. Gente, essa prova cobra por módulos. Como assim? Em língua portuguesa, você tem 30 questões de língua portuguesa e pelo menos você tem que acertar 15 de língua portuguesa. E aqui em língua portuguesa vai estar contemplado todo o edital de língua portuguesa. Então, tem que dar uma estudadinha. É um número aí razoável de questões, é 30% da prova. Tem que ler, tem que estudar. Tirou menos que 15 questões aqui, ó, mínimo exigido para cada módulo. Algumas provas têm isso também. Geralmente para juízes, para Ministério Público, para delegado, nós temos isso aqui também dos módulos. Então, dá uma olhadinha no teu edital. Eu sempre brinco, né, com os meus alunos. Concurseiro que é concurseiro, joga com o edital aqui debaixo do braço. Tem que ler todo o edital, tem que saber exatamente como que a prova vai ser feita, como que vai ser cobrado, para você também direcionar o teu estudo. Conhecimentos específicos, gente, são 50 questões, é metade da prova. Só que dentro desses conhecimentos específicos, vai estar lá direito administrativo, direito constitucional, vai estar lá direito penal, processo penal, legislação extravagante, estatuto do idoso. Se cair civil e processo civil na tua prova, também vai cair aqui, tá? Tem que ter cuidado também, 25 questões, metade da prova, você vai ter que acertar para não ser desabilitado. E conhecimentos básicos de informática, 20% da prova, pelo menos 10 questões. Gente, o que eu sempre falo para os alunos aqui? Estudem as matérias que vocês menos gostam primeiro. Porque quando a gente estuda as matérias que a gente menos gosta primeiro, e a gente tem ali um plano para revisar essas matérias, aí, né, a gente consegue revisar a matéria que a gente não gosta mais vezes. Matérias que a gente não gosta, que a gente tem um certo receio, que a gente, né, não vai muito com a cara, eu também tenho disso, a gente tende a não assimilar melhor. A gente tem uma certa resistência no aprendizado. Percebam que existem matérias que a gente gosta de estudar, que a gente se identifica, e geralmente nessas matérias a gente vai bem. Então, comecem a estudar as matérias que vocês mais têm dificuldade primeiro, tá? Para que vocês consigam revisar. É importantíssimo fazer revisão periódica, importantíssimo, imprescindível, é necessário, não tem como escapar disso, tem que revisar. Nas questões, quando a gente vai fazer questões, a gente acaba também revisando, né? A questão, eu falo para vocês que questão não é para aprender, questão é para revisar a matéria. Se você aprendeu alguma coisa numa questão, é porque existe uma coisa bem errada aí com o teu plano de estudo, tá? Mas façam revisões periódicas. E, gente, a gente aprende por assimilação, a gente aprende por repetição. Então, quanto mais vocês conseguirem estudar, quanto mais tempo vocês conseguirem aí repetir,
os institutos, as questões, enfim, repetir o conhecimento, quanto mais vocês conseguirem revisar, mais otimizado vai ser o seu estudo. Eu sei que isso demanda certo tempo, né? Mas veja, hoje é tão fácil, a gente tem celular, isso ajuda a gente a melhorar um pouquinho o nosso desempenho. Outra coisa que eu sempre também recomendo para os alunos, façam tabelas, façam quadrinhos, coloquem imagens, né, na parede do quarto de vocês, no local de estudo de vocês, porque isso aí ajuda bastante na hora da gente memorizar. A gente também é muito visual. Então, quando a gente vai estudar, faz essa parte visual também. Beleza, gente? Então, vamos lá. Aqui, ó, vocês veem que são, né, vários itens. E é engraçado que nesse edital em específico, ele misturou as matérias de direito penal e de legislação penal extravagante. Então, não existia uma divisão certa ali do que era um e do que era outro. Eu tentei mais ou menos dividir aqui para vocês, né, para, enfim, que a gente conseguir trabalhar cada um desses itens aí, ou pelo menos fazer alguns comentários aí em cima. Gente, princípios constitucionais do direito penal. Por favor, por favor, por favor, prometam para mim, façam uma figuinha aqui, prometam de pé junto que quando vocês forem estudar qualquer disciplina, vocês sempre vão estudar essa disciplina junto com a Constituição Federal. Vocês vão ter que abrir a Constituição Federal e estudar todas as matérias junto com a Constituição. Quem já estuda aí para concurso público sabe, a Constituição é a base do ordenamento. Nenhuma lei, nenhuma resolução, nenhum ato pode ser contrário à Constituição. Então, você tem aí princípios constitucionais do direito penal, prescrição, princípio da legalidade, princípio da presunção de inocência, princípio de não produzir prova contra si mesmo. Existem vários aí. Questão de penas também, algumas penas proibidas no ordenamento, como de caráter perpétuo, de banimento, de trabalhos forçados. Também tem uma série de questões constitucionais nesse sentido. Deem uma olhadinha aí, tá? Principalmente no artigo 144, que fala também das polícias. Dá uma olhadinha lá com carinho, beleza? Gente, lei penal no tempo. Como que a gente estuda, por exemplo, a lei penal no tempo, leis sucessivas no tempo. Você tem uma lei X e ela é revogada por uma lei Y. Qual lei vale? A X ou a Y? Depende. Quem que é a mais benéfica? Em que tempo foi cometido o crime? Existem casos, por exemplo, aí, de leis penais temporárias, que elas não perdem a vigência, no sentido assim, se a pessoa cometeu o crime durante a vigência de uma lei temporária, por mais que essa lei temporária se extingua depois com o decurso do tempo, a pessoa ainda vai continuar respondendo. Então, essa questão de lei penal no tempo, gente, tem que saber, tem que estudar. Tem uma súmula também, 700, eu não sei se 721 ou 711. Ela diz o seguinte, né, em crimes continuados, é importante a gente saber, né, crimes que se protraem no tempo, caso exista uma modificação legal e sobrevenha uma lei mais rigorosa, o sujeito responde por essa lei mais rigorosa. Lei penal no espaço, onde que a lei penal se aplica? No território brasileiro, mas também em aeronaves em pouso, aeronaves que estão em sobrevoo, em barcos, em espaços, por exemplo, onde o navio esteja a serviço do governo brasileiro, ou que seja mercante, em águas internacionais que tenha a bandeira do Brasil, aí, né, você vai estudar também a extraterritorialidade do direito penal. Interpretação da lei penal. Como é que a gente interpreta a lei penal? Existe interpretação analógica, que é uma coisa, e existe analogia, que é outra. Então, vamos lá. Exemplo de interpretação analógica. Quando você comete um homicídio por paga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Né? Aqui você está tendo uma interpretação analógica. A própria lei penal já te direciona para aquilo que é motivo torpe, motivo fútil. Cuidado com analogia. A analogia é permitida no direito penal? Sim, desde que em bonum partem. Então, tem que ter cuidado aí também. Ah, nós temos interpretação analógica em processo penal? Temos, sim. Como é que a gente aplica? Vai lá no videozinho que eu explico para vocês. Vai lá, dá uma estudadinha, dá uma lidinha no Código de Processo Penal, que ajuda também.
Não confundam, gente. Às vezes eles adoram fazer isso. Confundir a interpretação da lei penal com a interpretação da lei processual penal. São coisas diferentes, tá? Pelo amor de Deus, vai com calma aí. Infração penal, elementos, espécies. Então, aí você tem elementos, sujeito, sujeito ativo, sujeito passivo, o local, se é ilícito, se não é ilícito, se é culpável. Então, é todo fato determinado, o agente punível, não é punível, culpável, não culpável. Tem várias formas aí de você classificar alguns elementos da ação penal, da infração penal. Espécies de infração penal, comissivos, omissivos, omissivos próprios, omissivos impróprios. Nós temos crimes próprios, impróprios, bipróprios. Então, tem várias formas aí de concurso também, próprio, impróprio. Essas classificações, gente, sempre cai. É bem chatinho, mas isso sempre cai. Tipicidade, licitude, culpabilidade, punibilidade, saber o que é cada um. Excludentes de licitude e de culpabilidade. Então, por exemplo, consentimento do ofendido, exercício do dever legal ou legítima defesa, se existe alguma excludente. Tem que saber qual que é a diferença de erro de tipo e erro de proibição, se é excusável, se não é excusável, se vai, por exemplo, retirar ali o caráter doloso, mas se vai subsistir ou não o caráter culposo da infração, tem isso também. Tem que ter cuidado que nem toda infração penal admite o tipo culposo, alguns crimes só admitem a forma dolosa, não é todo crime também que admite a forma tentada, beleza? Imputabilidade penal. Qual que é o critério que o Brasil utiliza? É o biopsicológico. Existe o critério psicológico, o biológico e o biopsicológico. Nós adotamos o biopsicológico. Como assim? Além do sujeito ter mais de 18 anos, que seria o critério biológico, nós também agregamos a capacidade do sujeito agir e se determinar conforme a sua conduta, de entender o caráter da sua ação, que seria o caráter psicológico também, se ele é imputável ou não. Então, aí tem que ter cuidado também, que eles adoram fazer confusão. Concurso de pessoas, como é que se dá o concurso, se tem que ter, se não tem que ter convergência de vontades. O concurso, ele se dá de que maneira? Imediata, autoria, coautoria, participação. Tem que ser verificado, estudando cada instituto certinho. Gente, direito penal, lembrem-se do seguinte, eu sempre falo isso para os alunos, né? Direito administrativo é relativamente mais fácil, porque direito administrativo surgiu lá no século XVIII, né? 17, se a gente for muito longe. Direito penal tem mais de 2.000 anos. Então, tem muita corrente, tem muita doutrina, tem muito estudo e muita construção em direito penal. Por isso que ele se torna mais complicadinho, tá? Tem muito mais detalhes para você estudar em direito penal, por exemplo, do que em administrativo. Então, dá uma olhadinha com cuidado aí, pega um bom manual, faz tabelinha, faz quadro comparativo, procura na internet figurinha, procura resumo também, que é bem bacana. Pena, espécie de pena, nós temos penas privativas de liberdade, penas de multa, penas restritivas de direito. Dá uma olhadinha com cuidado nas penas, situações que agravam e atenuam a pena, concurso de crimes, concurso formal, concurso material, concurso próprio, impróprio, beleza? Isso aqui é a parte geral do Código Penal. Até aí é mais ou menos até o artigo 120, tá? Crimes contra a pessoa, homicídio, lesão corporal, aborto, lesão corporal dolosa, culposa, aborto, tem que saber os tipos de aborto, tem que ir lá no quadro lá dos crimes contra a pessoa, no título específico, e estudar tudo. Crimes contra o patrimônio, né? Um 55, um 57, um 55 furto, um 57 roubo, tem que saber a diferença de um ou de outro. Outras coisas também, estelionato, apropriação indébita, crimes contra a propriedade material. No caso aí, se você tem uma patente ou se você tem aí algum direito autoral, também. Crimes contra a organização do trabalho, trabalho escravo, nossa, da carteira, reter carteira, crimes específicos, vai lá. Crimes contra o sentimento religioso e contra respeito aos mortos, a mesma coisa. Tem que saber, por exemplo, se é possível ou não qualquer pena para você vilipendiar um cadáver, para você
interromper uma missa, para você queimar símbolos religiosos, fazer proselitismo religioso ou não. Tem várias questões aí envolvidas, tem que estudar. E esse edital, em específico, ele é bem extenso, tá? Para vocês terem uma ideia, aí são 23 itens. E cada item aí dá para você desdobrar em 6, 7 sub-itens diferentes. Então, dá uma olhadinha ali. Crimes contra os costumes, crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a fé pública, falsificação de documento. Aqui caiu na última prova, a gente viu lá na revisão de questões, se você não viu, vai lá dar uma olhadinha. Crimes contra a fé pública, falsificação de documento público. Quais os documentos que, embora sejam documentos particulares, se equiparam a documentos públicos. Crimes contra a administração pública. E aqui, gente, eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu sou professora também de Direito Administrativo, e aqui a gente teve a inclusão pela Lei 14.133 de crimes de licitação. Então, tudo que estava lá na Lei 8.666 já foi revogado, já saiu e já está no Código Penal. Então, por exemplo, tentar turbar procedimento licitatório, tentar combinar preços, tentar ali causar qualquer dano ao patrimônio público durante a realização da licitação, todos esses crimes estão incluídos aí. O que eu reforço para vocês? Leiam o pacote anticrime, por favor, leiam o pacote anticrime. Muda diversos institutos no Código de Processo Penal, no Código Penal, e também deem uma olhadinha na nova lei de licitação. Tá? Aqui eu falo especificamente dos crimes, tá? Contra a licitação, que saíram lá da Lei de Licitação 8.666 e já estão aqui presentes no Código Penal. Ah, Bruna, mas a Lei de Licitação, a gente vai ter aquele regime misto de até 2 anos, né? Porque a lei entrou em vigor, mas até 2 anos a gente pode ainda estudar e ver e utilizar a Lei 8.666, 10.520 e tal. Então, a gente ainda pode utilizar a 8.666. Depende, para crimes não. Para crime já foi revogado e já foi incluído no Código Penal, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês o Código Penal. Blá, blá, blá. Gente, cadê? Aqui, todas as janelas. Aê! Gente, olha aqui, ó. Esse aqui é o Código Penal, tá? Como é que vocês vão fazer no Google? Nós vamos colocar lá, Código Penal Planalto. E vocês vão entrar no primeiro item aqui, ó. Tá vendo? Ó, Código Penal, site do Planalto. Você vai entrar aqui. Aqui ele já vem na versão compilada, ou seja, aqui é a última versão do Código Penal. Tem às vezes que você entra aqui, ele não tá na parte compilada. Então, venho sempre aqui na parte compilada. Às vezes tem aqui compilado ou não. Ó, esse aqui é do Código de Processo Penal, tá vendo? Código de Processo Penal, você vem aqui, ó, texto compilado. Às vezes, quando você abre o Código Penal, também não tem. Então, aqui no Código Penal, ó, você vai estudar tudo isso aqui, ó. Essa territorialidade, lugar do crime, olha só quanta coisa tem aqui no artigo 7º, ó. Artigo 8º, pena cumprida no estrangeiro, se é possível remir ou não remir a pena. Eficácia da sentença estrangeira, contagem do prazo, frações da pena, relação de causalidade. Isso aqui não cai, tá? Relação de causalidade, relevância, omissão, mas cai crime consumado. Aqui, ó, nós vamos ter também imputabilidade penal. Então, tem que dar uma olhadinha aí, verificar no teu edital aquilo que tem e aquilo que não tem, tá? Vou dar um Ctrl F aqui. Licitação, falei para vocês, né? Artigo 337, ó, contratação direta e ilegal, frustração do caráter competitivo, patrocínio de contratação indevida, são vários tipos penais que saíram lá da Lei 8.666 e entraram aqui. E, gente, se a prova fosse hoje, eu apostaria que vai cair um desses artigos aqui, modificação recentíssima, ó, desse ano. Para quem não sabe, a Lei 14.133 entrou em vigor 1º de abril de 2021, né? Parece mentira, mas é verdade. Então, aqui, ó, turbar processo licitatório, pagamento irregular do contrato, patrocínio de causa indevida, violação de sigilo de licitação, isso estava lá na Lei 8.666, afastamento de licitante, fraude em licitação e contrato. Tenho aqui para mim que nas próximas provas isso aqui vai cair bastante, porque é uma novidade, uma inovação legislativa, né?
Vocês sabem aqui que as provas de concurso amam, adoram novidade, né? Então, tudo que for novo aí, dá uma olhadinha, ó, omissão grave de dado, informação de projetista, olha aqui quantos artigos tem. Pena, esse artigo aqui caiu na prova do MP de Minas, que a pena de multa vai seguir a metodologia prevista no código e não poderá ser inferior a 2% do contrato licitado. Isso aqui caiu. Por gentileza, outra coisa que eu falo aqui, já acabou o nosso tempo, por favor, lembrem sempre de prazo, porcentagem, composição de conselhos. Concursos públicos adoram prazos. Prazo de prisão, prazo para você fazer perícia, prazo para você prender o sujeito. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado, mas tem que saber. Concurso público adora, ama saber isso, porque eles sabem que a gente tem uma certa dificuldade em memorizar prazos, tá? Gente, revisem sempre, estudem sempre. Eu sei que não é fácil, concurso público não é para qualquer um. Concurso público é para os melhores, né? Se fosse fácil, qualquer um ia ser servidor, qualquer um ia ser policial, enfim. Estudem, façam valer a pena, que eu tenho certeza que vai. Tá bom, gente? Ó, beijão para vocês aí. Bons estudos e até a próxima.